saber aqui, quem aqui come carne? Levanta a mão. Quem é ovolacto, vegetariano? Quem é vegano? Quem é frugívoro? Viver de luz? Bom, eu vou então começar. O tema é Nutrição para uma Nova Consciência. Que chato, né? Eu queria pular para frente aqui. Pode? Porque aí eu queria sentar um pouquinho aqui para conversar. E assim, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou médica, já formada há 30 anos. Eu nunca me encaixava com a medicina. Eu estava até achando que não era essa a minha história. Eu estava até comentando, né, que eu já fui cirurgiã, olha só. E eu fui fazer geriatria numa época que não existia, né, muitos geriatras aqui no Brasil. Eu fiz uma pós, né, no Japão, em geriatria. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava ali cuidando de muitos idosos, já tinha me tornado geriatra. E onde eu tive o primeiro insight como médica, uma médica consciente, vamos dizer assim, que era a prescrição de anti-inflamatório para todos os idosos. Né? Foi um dia que eu vi que me dei conta que eu só estava dando isso. Né? Isso foi muito forte, porque assim, isso não fazia sentido, né? Como médica. No mês que vem o paciente voltava e eu acabava prescrevendo um outro tipo de anti-inflamatório. E foi assim que eu comecei a minha jornada. Fui para a medicina chinesa, fiquei por muitos anos. Né? Aí depois fui para a Ayurveda. E a Ayurveda começou a dar sentido. Né? Começou a dizer que cada um é um. Né? Cada um responde de um jeito. Eu falei, nossa, isso faz sentido. E assim foi a minha jornada. E aí eu fui fazendo outras coisas também. Fiz terapia neural, vibracional. Né? Fui fazendo medicina integrativa mesmo. Né? Atualmente eu estou fazendo uma pós em nutrologia, porque eu estou sentindo a necessidade de costurar tudo. Né? E em 2008, no dia da Iemanjá, de madrugada, assim, eu acordei, né, recebendo um trabalho dentro da alimentação. Né, que é um trabalho que envolvia um trabalho com nutrição, mas não era uma nutrição só física, era uma nutrição da alma. Né, como nos preparar, né, para a gente poder realmente sustentar o bom. Né, sustentar o amor, né, sustentar esses valores humanos que nós temos aqui dentro. E assim foi. Então, desde então, né, estou aí elaborando um livro aí que está chegando, né, que não está muito fácil, porque tem todas as dificuldades, obstáculos do momento. Né. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo sobre o leite, foram 6 meses só escrevendo sobre leite, com muita dificuldade, né, as energias que vêm, né, enfim, né, que está tudo dentro da gente. Então, a nutrição para uma nova consciência é um trabalho que é para ajudar a gente a se alimentar de um jeito, né, não só da parte externa, mas como essa parte de alimentação mesmo especificamente, e como alimentar para você estar mais consciente. Tá? Então, a saúde, né? A gente fala muito em saúde, que todo mundo falando de saúde. A saúde não é tão simples assim, né? Porque, na verdade, a saúde está dentro da gente, né? Porém, a gente esquece, né, que nós somos saudáveis. E, por N condições, a gente passa a adoecer. E aí vem o processo de adoecimento até a doença especificamente pronta, materializada. Né?
nas medicinas orientais, né, quem entende aqui sabe que a doença ele é apenas um processo que o corpo está tentando se ajustar, né, se equilibrar. Porque você acabou dando algo, né, que foi desfavorável para esse corpo. Então, o corpo ele vai se ajustando. Então, isso é um processo de adoecimento e que, quando chega a um extremo, aí se manifesta numa doença, né? A medicina Ayurveda, ele tem condição de pegar todas as fases da doença, né? Só a última, que quando está instalada, aí a gente lidar com as consequências. Mas todas as fases anteriores, né, que são 6 fases que nós temos de adoecimento, a gente consegue pegar antes mesmo da pessoa se adoecer. Então, a alimentação, eu considero um dos primeiros pontos, né, para a gente trazer essa saúde. Então, eu vou falar aqui, né, o que é a nutrição, quais são as funções da nutrição, né? A nutrição tem a função de crescer. Então, você dá comida para um bebê, o bebê cresce, a gente cresce também, né? Reparar tecidos, traz energia física mesmo, né? ATP, né? Para você poder fazer o dia a dia do seu trabalho, né? Das suas atividades. Protege contra doenças. E a função do alimento é te ajudar a meditar. Então, tem alimentos que fazem com que você consiga meditar, tem aqueles que fazem você cair. Tá? Então, existem alguns pontos que a gente precisa saber em relação à nutrição. Tá? Então, primeiro, crueldade. Não dá para colocar nada mais dentro do nosso corpo que tenha sofrimento. Porque isso vai reverberar no seu corpo. Tá? Se em algum nível, mesmo você não agredindo um outro, em algum momento você recebe essa energia da agressão. Você vai ser agredida. Então, primeiro ponto da nutrição para uma nova consciência, né, é abrir mão dessa crueldade. Segundo, cada corpo é um corpo. Então, é preciso entender como que o seu corpo age e reage. Então, baseado nos elementos da natureza, terra, água, fogo, ar e o espaço, você vai entender como que cada corpo funciona. Então, tem gente que tem mais terra, né? Você não vai dar mais alimento que tenha terra, senão ele vai provocar doenças de terra. Ok? Se uma pessoa que tem muito elemento fogo, né? Se você dá muito alimento que contém o elemento fogo, você vai piorar essa constituição. Tá? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que é pita, que é o fogo. Vocês conhecem? Tem essa linguagem? Não? Uma boa parte conhece já? Tá. Ainda não. Tem uma turma que não conhece. Então, existem essas diferenças, né, dos elementos para cada característica do corpo. A gente podia fazer uma brincadeira, né? Deixa eu chamar aqui um. Tem você, de óculos, rapaz. Isso. Deixa eu ver. Pode vir você. Apesar que você é meio... Peraí. Acho que você... Pode vir? Isso. Vamos ver. Pode vir você. Pode ser? Pula aqui em cima. Não? Peraí, então deixa eu arrumar mais uma vata aqui. Vata, levanta bem. Pode vir. Era para ficar com a camiseta. Sim. Você é uma vata pita, hein? Qual que é o seu nome? Gustavo. O seu? Rodolfo. E o seu? Carolina, Rodolfo, Gustavo. Dá uma olhada na constituição física dos 3. Vocês acham que tem alguma coisa de igual? Né?
Ela, a Carolina, ela é fininha, apesar de que, né, ser uma pita, ela é uma vata-pita, mas ela é toda miudinha, né? Esse aqui, ela é mais do elemento ar, tá? Isso merece um dia inteiro só de explicação. Quem sabe em um outro momento eu faço isso. Ele é pita, tá vendo? Músculos. Ele é mais forte, mas ele tem calor, tá? Né? E o Gustavo, né? Isso. Gustavo já, olha como ele é alto, né? E largo. Ele é largo. Ele é forte. Ele tem muito elemento água e terra. Tá? O Rodolfo tem muito fogo. Né? Você sente que você tem fogo, Rodolfo? Sempre com calor. Sempre com calor. E a Carolina, né? Ela é vata, ela é elemento ar. Né? Então, tem essas sutilezas. Se eu for para cada um dar um remédio, por exemplo, se eu der um Tilenol para ele, não é bom. Olha só. Tilenol para ela funciona. Agora, se eu der uma dipirona para ela, não funciona. Agora, se eu der para ele, funciona. Vocês percebem que tem sutilezas, até do remédio que você vai dar? Tá? Muito obrigada, gente. Então, isso é constituição física. Então, cada corpo também precisa de um determinado alimento. Se eu der para o Rodolfo, ficar enchendo o Rodolfo de pimenta, né? E ele morar lá na Bahia, ele vai aumentar mais o elemento fogo. As doenças que ele vai desenvolver são doenças quentes. Vai começar a ter gastrite, pressão alta, né? São doenças quentes. Tá? Então, até as doenças têm relação com os elementos da natureza. Então, significa o quê? Que se você consegue saber como que é o seu corpo, você evita determinadas doenças. Ok? Então, eu falei crueldade, constituição física, ok? Necessidade nutricional é o terceiro. A gente precisa de nutrientes. Né? Vocês sabem que de 9 blogs sobre alimentação, 8 são falsas? Sabiam disso? A gente, agora com a rede social, a gente vai acreditando em tudo, né? Os nutrólogos, nutricionistas estão de cabelo em pé, sabe? Né? Porque realmente eles não... Porque as consequências chegam para a gente. Né? Então, tem muitas coisas que estão acontecendo aí que, da forma como está acontecendo, está errado. Não é assim. Né? Um exemplo, eu vou te falar. Um exemplo. Gordura saturada. Né? Gordura saturada é um polêmica, é um tema... Depende. Se eu der uma gordura saturada para o Gustavo, daqui a pouco ele vai estar obeso, com colesterol alto. Percebem? São doenças relacionadas com o elemento terra. Ok? Então, por exemplo, se eu der para a Carolina, até dá certo. Mas mesmo assim, com uma certa dosagem, saber quanto entra, quanto que pode. Né? Então, a necessidade nutricional é mega importante. Eu estou pegando tanta gente com leve cansaço, com queda de cabelo, né? Unha fraca. Né? E isso não é só vegetariano não, tá, gente? É para onívoro também. Né? E existe uma deficiência nutricional para todas as faixas etárias aqui no Brasil. Você sabe do que é? Ferro, cálcio, vitamina A, zinco. Né? Então, assim, ferritina, né, é mega importante. Daqui, de todas as mulheres que tem aqui, eu tenho certeza que 60% tem deficiência de ferritina.